Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, de Peter Gay. A teoria e informação. Apesar desse fluxo de percepções densamente concentradas entre o outono de 1897 e outubro de 1898, ele ainda era acometido por momentos de aridez e de desânimo. De maneira muito pouco habitual, Freud, que confessara não ter resistência física ao vinho. Você está ouvindo Psicanálise em Voz. Este canal tem por objetivo divulgar leituras de obras psicanalíticas em audiobook. Apoie nosso canal com sua inscrição e deixe seu like e seu comentário. Abre aspas. Qualquer traço de álcool me deixa completamente estúpido. Fecha aspas. Agora recorria livremente a ele. Procurava forças numa garrafa de Barolo. Pedia auxílio ao amigo Marsala e dizia ser o vinho, abre aspas, um bom amigo, fecha aspas. 1 ou 2 copos faziam com que se sentisse mais otimista do que quando inteiramente sóbrio, mas não conseguia aplacar suas dúvidas por muito tempo. Além disso, estava envergonhado, disse a Fliers, por, abre aspas, me permitir um novo vício, fecha aspas. Às vezes, confessou ele, era como se estivesse, abre aspas, ressequido. Alguma fonte dentro de mim está secando e com isso toda a sensibilidade está murcha. Não quero me estender muito, do contrário iria parecer demais com uma reclamação, fecha aspas. Felizmente seus filhos continuavam a alegrá-lo à medida que crescia sob sua vista. E ele mantinha Fliers informado sobre a inquietante diarreia de Sophie, as observações espertas de ou a escarlatina de Ernest, abre aspas. Anel está aprendendo de maneira encantadora. Ela é do tipo de Martin, física e mentalmente, fecha aspas. Traz um afetuoso comunicado, abre aspas. As tentativas poéticas de Martin, junto à sua autoironia, são extremamente divertidas, fecha aspas. Tampouco esquecia o interesse de Fliers por dados que comprovassem suas teorias sobre os ciclos biorritmos. Matilde, a filha mais velha de Freud, vinha amadurecendo rapidamente e, em julho de 1899, com a precisão que buscava Fliers, Freud informou que ela começara a menstruar. Abre aspas. Em 25 de junho, Matilde selou seu ingresso na feminilidade um pouco prematuramente. Fecha aspas. As tensões de escrever o livro dos sonhos frequentemente deixavam-o melancólico. Indagaria se estava ficando velho, ou talvez passando por alguma, abre aspas, oscilação periódica, fecha aspas, em seus estados de ânimo. Tais acessos vinham-lhe repetidamente, mas eram breves, e Freud havia se acostumado a eles e suficientemente para esperá-los passar. Ainda precisava de Fliers como ouvinte. Para o seu imenso deleite, Fliers continuava-lhe a dar-lhe, abre aspas, o presente de um outro, fecha aspas, crítico e leitor da mais alta qualidade. Reconhecia que não seria capaz de executar plenamente o seu trabalho sem um público, mas declarava-se satisfeito com um público de uma pessoa. Contente, disse a Fliers, por estar, abre aspas, escrevendo apenas para você, fecha aspas. Mas a dependência de Freud estava a ponto de desaparecer. Um dos benefícios de sua autoanálise consistia no gradual desvendamento das emaranhadas raízes de sua confiança em seu Diamond de Berlim, acelerando assim a sua emancipação em relação ao outro.
Ele continuava a partilhar seus pensamentos com Fliers, enviando-lhe capítulos do livro dos sonhos. Ouvia seus conselhos sobre questões de estilo e a proteção da privacidade de seus temas. Chegou mesmo a permitir que Fliers vetasse uma epígrafe, abre aspas, sentimental, fecha aspas, de Gautier. Sua submissão ao julgamento editorial de Fliers implicou um custo ainda maior. Por insistência deste e sob protestos, Freud retirou um importante sonho do texto. Abre aspas, um belo sonho e nenhuma indiscrição, fecha aspas. Escreveu Freud resignado, abre aspas, não caminham juntos, fecha aspas. Mas continuou a alimentá-lo. Contudo, o longo trabalho de Freud com sua obra-prima estava prestes a se encerrar. Abre aspas. O tempo da gestação logo estará terminado. Fecha aspas. Disse a Fliers em junho de 1898. Ele se referia a Ida Fliers, a mulher do amigo, que estava prestes a dar à luz, mas era palpável a associação com a sua própria situação. Sua longa gravidez criativa. Fliers, o parteiro da psicanálise, cumprira sua tarefa e logo poderia partir. Freud não descartou Fliers simplesmente por não mais precisar dele. Quando os verdadeiros contornos da mente de Fliers, seu misticismo adjacente e seu obsessivo empenho na numerologia por fins se tornaram claros para Freud. E quando este reconheceu que as apaixonadas convicções de Fliers eram irremediavelmente incompatíveis com as suas, estava traçado o destino desta amizade. No começo de agosto de 1900, Freud encontrou-se com Fliers em Achense, perto de Umbrüsk, um lugar idílico projetado para refrescar e relaxar os veranistas. Mas os dois brigaram violentamente. Cada qual atacou o outro em seu ponto mais sensível. Mais furiosamente defendido o valor, a própria validade de suas respectivas obras. Foi o último, abre aspas, congresso, fecha aspas, a última vez que se viram. Continuaram a se corresponder por algum tempo de maneira cada vez mais esporádica. Ao escrever a Fliers no verão de 1901, Freud, uma vez mais, enumerou agradecido as dívidas com ele, mas disse-lhe claramente que havia se afastado e, em questões tanto pessoais como profissionais, abre aspas, você alcançou os limites da sua perspicácia, fecha aspas. Fliers havia desempenhado um papel de destaque na pré-história da psicanálise, mas quando a história da psicanálise se desenvolveu após 1900, sua participação nela foi ínfima. Capítulo 3. Psicanálise. Freud usou, pela primeira vez, o decisivo termo, abre aspas, psicanálise, fecha aspas, em 1896. Em francês e a seguir em alemão, mas desde algum tempo antes, ele vinha trabalhando na direção da psicanálise. De fato, o famoso divã presente de agradecimento de uma paciente fazia parte da mobília de seu escritório, quando mudou-se em setembro de 1891 para a casa de Bergstraße 19. Originalmente sob a influência de Breuer, ele havia passado, como vimos, da hipnose para o tratamento catártico, através da fala, e prosseguiu adaptando gradativamente os métodos de Breuer, até que, em meados dos anos 1890, lançou-se à psicanálise. Algumas de suas ideias mais iconoclastas, prenunciadas sem um reconhecimento pleno de toda a importância, remontam às pesquisas e observações clínicas do começo dos anos 1890. Freud as formulou
de início vagarosamente e a seguir de 1897 em diante, conforme seu autoescrutínio apresentava resultados, acelerou o ritmo, difundindo-as em alguns artigos publicados e em inúmeras cartas a Fliers. Por mais de 3 decênios, Freud iria remodelar seu mapa da mente, refinar a técnica psicanalítica, rever suas teorias das pulsões, da angústia e da sexualidade feminina, e invadir a história da arte, a antropologia especulativa, a psicologia da religião e a crítica da cultura. Mas na época em que publicou A Interpretação dos Sonhos, no final de 1899, os princípios da psicanálise estavam estabelecidos. Seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, publicados em 1905, constituíam o segundo texto fundamental a explicar tais princípios, mas o Livro dos Sonhos era o primeiro, e Freud o considerava como a chave de sua obra, abre aspas, a interpretação dos sonhos, fecha aspas, disse enfaticamente, abre aspas, é a via régia de acesso ao conhecimento do inconsciente na vida mental, fecha aspas. O segredo dos sonhos. A interpretação dos sonhos de Freud não se restringe a sonhos. É uma autobiografia ao mesmo tempo sincera e cautelosa, tão instigante pelo que revela quanto pelo que omite. Mesmo na primeira edição, mais breve do que as que se sucederam, ela oferece um levantamento das ideias psicanalíticas fundamentais. O complexo de Édipo, o trabalho da repressão, a luta entre desejo e defesa e um rico material de casos clínicos. Ela apresenta um tanto de passagem, nítidos esboços do mundo médico vienense, repleto de rivalidades e de caçadores de prestígios e da sociedade austríaca, afetadas pelo antissemitismo e no final de suas décadas liberais. Ela se inicia com um exaustivo levantamento biográfico da literatura sobre os sonhos e encerra-se num árduo 7º capítulo com uma teoria abrangente da mente. Em suma, o gênero da obra-prima de Freud é inclassificável. A argumentação, porém, é a própria encarnação da clareza. Mas Freud, preocupado com o estilo, tinha receio quanto à forma da exposição. A interpretação dos sonhos, admitiu ele no prefácio da segunda edição, era, abre aspas, de difícil leitura, fecha aspas. Quando estava trabalhando no livro, suas avaliações variavam, abre aspas. Estou mergulhado no livro dos sonhos, escrevendo-o com fluência, fecha aspas. Disse a Fliers no começo de fevereiro de 1898. Poucas semanas depois informava que, abre aspas, o livro dos sonhos, fecha aspas, do qual havia escrito diversos capítulos, abre aspas, estava saindo atraente, fecha aspas. Em maio, contudo, criticou o capítulo que Fliers lia naquele momento como, abre aspas, estilisticamente ainda muito tosco e em algumas partes mal apresentado, isto é, sem vida, fecha aspas. Suas apreensões, à medida que se aproximava a data de publicação, não se dissiparam. O esforço estava-lhe provocando uma, abre aspas, grande agonia, fecha aspas. E ele temia que isso se refletisse no livro, mesmo que os materiais oníricos em si fossem inatacáveis, abre aspas, o que me desagrada, fecha aspas, observou em setembro de 1899, quando lia as provas, abre aspas,
É o estilo que foi totalmente incapaz de encontrar expressão simples e elegante e escorregou para as perifrases jocosas à procura de imagens, fecha aspas. Ele deu vazão à sua decepção com uma piada retirada do Simplicissimus, semanário satírico alemão que regularmente lia e apreciava. Abre aspas. Conversa entre dois colegas do exército. Então, o companheiro, você ficou noivo. A noiva desertou encantadora, linda, espirituosa, graciosa? Questão de preferência. Eu não gosto dela. É exatamente porque me sinto agora. Aguilhoado por seu forte, abre aspas, sentimento pela forma, fecha aspas, há a apreciação da beleza como uma espécie de perfeição. Ele temia que a, abre aspas, frases retorcidas do meu livro dos sonhos, olhando as ideias ao viés e pavoneando-se com suas palavras oblíquas, insultaram seriamente um ideal íntimo, fecha aspas, indicando um, abre aspas, domínio insuficiente do assunto, fecha aspas. De fato, ele não sentia nada calmo. A enigmática epígrafe do 7º livro da Enéida de Virgílio, que escolheu após aceitar o veto de Fliers, a divisa, abre aspas, sentimental, fecha aspas, de Gautier, sugere sutilmente que Freud andava nervoso e ao mesmo tempo disposto a se encolerizar. Sua interpretação pessoal de Flatere Sinequeos Superus Acheronta Movebo era mais direta. O verso resume concisamente sua tese fundamental de que os desejos rejeitados pelas autoridades superiores mentais recorrem ao submundo mental ou inconsciente para assegurar seus propósitos, mas o tom truculento do verso, proferido por uma Juno enfurecida depois de seus companheiros do Olimpo, frustraram-lhe os desejos. Sugere algo mais. Condiz bem com o ânimo desafiador de Freud. Ao ler as provas em setembro de 1899, ele predisse a Fliers que haveria uma gritaria escandalizada, uma verdadeira, abre aspas, tempestade, fecha aspas, com o obscuro e insensatez que havia escrito, abre aspas, aí é que realmente vou ouvir deles, fecha aspas. Seu livro dos sonhos ia deixar inabalados os poderes superiores de Viena. Os professores sem imaginação, que havia considerado suas ideias como um conto de fadas, os burocratas intransigentes, que não lhe concederiam uma cátedra, dificilmente se converteriam às suas concepções. Não importava, Freud instigaria os poderes infernais contra eles. A insatisfação de Freud com sua apresentação era tão injustificada quanto previsão de uma tempestade. Mas, como tantas outras vezes, isso mostra que Freud não é um juiz infalível de sua própria obra. É certo que a arquitetura do livro dos sonhos é nitidamente esparramada e a obra se aplicou com dados acrescentados a cada edição sucessiva. Apresentando sua teoria geral dos sonhos numa rápida cadência nos 4 capítulos de abertura, detendo-se apenas em sonhos exemplares e suas interpretações, Freud, a seguir, tornava-se mais pausado, permitindo-se o luxo de ser mais expansivo ao especificar as variedades dos sonhos, seguindo-os desde seus contextos imediatos até as suas origens em causas distantes.
O sexto capítulo, sobre o trabalho realizado pelos sonhos, foi ampliado nas edições posteriores, até ficar quase tão longo quanto os 5 anteriores juntos. E o capítulo final, o famoso sétimo capítulo, abre aspas, filosófico, fecha aspas, é austero, extremamente técnico. Mas a solidez da exposição e a elegância das provas continuam incolumes. Freud empregou astuciosamente sua tática estilista a serviço de sua mensagem. Os exemplos de sonhos adiantando-se ao argumento, a antecipação das objeções desarma a crítica. E o tom coloquial, assim como as menções literárias, aliviam o peso da leitura. Freud citava com majestosa desenvoltura Sófocles e Shakespeare, Gautier, Heine, Mozart, Offenbach, além das canções populares. Sua própria metáfora principal fazia da interpretação dos sonhos não um edifício, mas uma viagem com guia. Abre aspas. O conjunto é apresentado como fantasia de um passeio. No começo, a negra floresta de autores, que não enxergam as árvores, irremediável, repleta de trilhas enganosas. A seguir, uma estreita passagem oculta por onde conduz o leitor, meu sonho modelo com suas particularidades, detalhes, indiscrições, brincadeiras de mau gosto, e então, de súbito, o topo, a vista e a pergunta: por favor, para onde o senhor quer ir agora? Apesar de todas as suas reclamações quanto às superfícies corrompidas do texto, apesar de todas as suas dúvidas, Freud cultivava seu público a confiar-se a ele como Cicerone. Muito a propósito, Freud abriu a interpretação dos sonhos com uma provocadora demonstração de confiança. Nas páginas que se seguem vou apresentar provas de que existe uma técnica psicológica que permite interpretar os sonhos e que a aplicação a tal procedimento cada sonho se revela como uma estrutura psíquica dotada de sentido, que pode ser inserida a um ponto determinável nas atividades mentais da vida desperta. Freud afirmava que os sonhos não só têm significados abertos à interpretação, como também só podem ser interpretados seguindo-se seu procedimento. Ele alertava o leitor que estava prestes a se lançar numa obra de vastas pretensões. Freud reforçou tais pretensões, discutindo inicialmente com paciente cuidado. Há literatura sobre os sonhos, tratados filosóficos e monografias psicológicas, tanto artigos como modernos. Em fevereiro de 1898, quando se dedicava com afinco à tarefa pouco agradável de estudar os textos de seus predecessores sobre os sonhos, ele se queixara amargamente, a Fliers, dessa faina desanimadora, mas inevitável. Abre aspas, se pelo menos não se tivesse de ler também, a pouca literatura existente já me desagrada tanto, fecha aspas. O levantamento bibliográfico parece-lhe um castigo medonho. Para piorar as coisas, à medida que os meses passavam, ele descobriu que a quantidade de leitura a fazer era muito maior do que imaginara. Ainda em agosto de 1899, quando parte do livro estava na gráfica, Freud ainda resmungava, mas reconhecia que o capítulo introdutório servia como um escudo para os seguintes. Não seria dar aos, abre aspas, cientistas, fecha aspas,
a pôr a palavra entre aspas irônicas. Abre aspas, um machado para matarem o pobre livro, fecha aspas. A caminhada pela negra floresta de autores nesse capítulo servia para mostrar fundamentalmente pobre das teorias existentes sobre os sonhos. Para cada tese, lamentava, Freud podia-se encontrar outra tese em contrário, mas teve palavras favoráveis para alguns pesquisadores. O autor alemão F. W. Weidenbrand havia percebido as linhas gerais do funcionamento dos sonhos em O Sonho e Sua Utilização na Vida. Publicado em 1875, o arquivista, etnógrafo e historiador da magia francês Alfred Maury havia realizado algumas experiências brilhantes com sua produção onírica, relatando-as em Sono e Sonhos, em 1878. O prolixo e criativo professor de filosofia Karl Albert Schneider, cujo principal interesse era a estética, havia se deparado com o significado dos símbolos e publicou suas descobertas numa monografia em 1861. A vida dos sonhos. Freud reconhecia polidamente que estes e outros haviam captado traços da verdade, mas ninguém a aprendera totalmente. Era necessário recomeçar. Daí os segundos capítulos, onde Freud apresentou o método de interpretação dos sonhos, completando com a análise de um sonho modelo, o sonho da injeção de Irma. Mas antes de se sentir pronto para expor seu método, Freud, com um pouco de malícia, alertou para a afinidade entre suas descobertas e as superstições populares. Afinal, à exceção do elegível Schreiner, nenhum investigador moderno havia considerado os sonhos passíveis de uma interpretação séria. Tais leituras ficavam reservadas à opinião leiga, às massas incultas que obscuramente sentiam que os sonhos constituem mensagens legíveis. Eles são mensagens, concordava Freud, mas não as esperadas pelo público leigo. Não revelarão seu sentido ao método recorrente de atribuir a cada detalhe do sonho uma significação simbólica única e definida, ou à leitura dos sonhos como um criptograma a ser decifrado por meio de uma chave ingênua. Freud declarou categoricamente a inutilidade de, abre aspas, ambos os procedimentos interpretativos populares, fecha aspas. Ao invés dele, ele recomendaria o método catártico de Breuer, conforme fora refinado e modificado pela sua própria prática. O sonhador deve empregar a associação livre, renunciando à sua costumeira crítica racional aos meandros mentais para reconhecer o sonho pelo que ele é, um sintoma. Tomando separadamente cada elemento do sonho, como no velho método de decodificação, assim explorando para finalidades científicas, e empregando-o como ponto de partida para a associação livre, o sonhador ou seu analista finalmente conseguirão desemaranhar seu significado. Freud declarava ter interpretado mais de 1000 sonhos seus, e de seus analisando-os com o uso da tal técnica. Disso extraíra uma lei geral: o sonho é uma realização de desejos. Esta formulação levantava imediatamente uma questão que Freud liquidou no capítulo mais sucinto: a realização dos desejos é a lei universal dos sonhos, ou apenas a leitura adequada para o sonho da injeção de Irma.
Oferecendo uma lista considerável de exemplos, Freud insistia que ela se mantinha verdadeira para todos os sonhos, quaisquer que fossem as indicações em contrário. Qualquer aparente exceção a essa proposição abrangente mostrava-se Freud sob exame como mais uma prova adicional. Todas eram sutis variações de um tema simples. Um dos primeiros sonhos a dar a Freud uma sugestão dessa lei ocorreu quase 5 meses antes do sonho da injeção de Irma. Era um sonho de indolência, divertido e bastante transparente, sonhando por um jovem e inteligente médico conhecido seu, na verdade sobrinho de Breuer, chamado de Pepe. A interpretação dos sonhos. Ele é apresentado como uma pessoa que gosta de dormir até tarde. Certa manhã, quando a senhoria tenta acordá-lo, chama-o através da porta. Pepe reage sonhando que já está no hospital e, portanto, não precisa se levantar. Assim, vira-se de lado e continua a dormir. Mas continua a objeção: muitos sonhos não parecem de forma alguma realizar desejos. Eles podem apresentar ou desperta angústia ou desenvolver um enredo neutro, não emotivo. Por que tais sonhos indiferentes ou aflitivos haveriam de constar como exemplos de realização de desejos? E por que precisam disfarçar seu significado? Quando no trabalho científico a solução de um problema apresenta dificuldades, respondeu Freud, muitas vezes uma boa coisa é voltar a atenção para um segundo problema, assim como é mais fácil quebrar duas nozes juntas, uma contra a outra, do que isoladamente. A solução consiste na distorção que fornece a principal pista para o trabalho desempenhado inconscientemente pelo sonhador ao sonhar. Ao se preparar para a explicação à distorção, Freud introduziu uma distinção fundamental entre o sonho manifesto e os pensamentos latentes do sonho. O primeiro corresponde ao que o indivíduo sonha e lembra de modo mais ou menos impreciso ao acordar. Os outros, os pensamentos latentes do sonho, estão ocultos e normalmente só aparecerão se tanto densamente velados, exigindo decodificação. Os sonhos infantis, que constituem uma exceção, são, portanto, paradoxalmente, ao mesmo tempo, enfadonhos e informativos. Os sonhos de crianças pequenas são, com frequência, puras realizações de desejos, e assim não apresentam nenhum enigma a ser resolvido, mas são inestimáveis para demonstrar que os sonhos significam, em sua mais íntima natureza, a realização de um desejo. De modo totalmente desnudado, nesses sonhos um pedaço de doce proibido aparece comido, uma excursão prometida aparece como já sendo sido realizada, mas demandam praticamente nenhuma interpretação. Para ilustrar este ponto, Freud arrolou sonhos de seus filhos pequenos. Um exemplo encantador é um sonho de Ana, a futura psicanalista. Aos 19 meses, a menininha havia vomitado numa certa manhã e durante o dia mantiveram-na em jejum. Naquela noite, seus pais ouviram-na gritar agitada durante o sono, dizendo o próprio nome. Como na época era seu hábito para indicar que estava pegando alguma coisa, Anna Freud, Moango silvestre, omelete pudim. Esse cardápio, comentou Freud, compreendia quase tudo o que devia lhe parecer uma refeição apetitosa.
Com os adultos, por outro lado, a dissimulação se torna uma segunda natureza. A cortesia da vida cotidiana e, notavelmente, a censura da imprensa são os modelos imitados pelos sonhadores, quando encobrem seus desejos com máscaras de aparências inócua, praticamente impenetráveis. Em suma, o sonho manifesto consiste naquilo que a censura interna do sonhador permite, que flutue à superfície da consciência. Assim podemos considerar como as fontes imaginárias que dão formas aos sonhos duas forças, correntes, sistemas psíquicos, uma das quais formas o desejo expresso pelo sonho, ao passo que a outra exerce a censura sobre esse desejo onírico. E com essa censura obriga a uma distorção de sua expressão. O reconhecimento de que um sonho consiste tanto num conteúdo manifesto quanto em pensamentos latentes permite que o intérprete alcance os conflitos encarnados e disfarçados nos sonhos. Esses conflitos, de modo geral, travam-se entre as pulsões que querem gratificação e as defesas que querem negá-las. Mas o sonho também pode expor outro tipo de embate. Os desejos podem entrar em choque mútuo. Em 1909, na segunda edição de A Interpretação dos Sonhos, provavelmente espicaçados por objeções à sua teoria, Freud acrescentou um exemplo expressivo de um tal conflito inconsciente. Seus pacientes, em resistência contra mim, regularmente produziam um sonho onde surgia um desejo visivelmente frustrado. Esses sonhos antidesejos, como ele os chamou, mostravam o desejo de provar que Freud estava errado, mas não o levavam a duvidar de que estavam certos. Mesmo os sonhos de angústia, que aparece como uma especular refutação da teoria de Freud, não o é em absoluto. É um sonho que representa um desejo produzido no inconsciente, mas rejeitado pelo resto da mente. Portanto, o sonho manifesto é carregado de angústia. Assim, um menino pequeno reprime seu desejo sexual pela mãe como algo totalmente inaceitável, mas o desejo persiste no inconsciente e emergirá de uma ou outra forma, talvez num sonho de angústia. O que Freud aqui propunha, entretanto, portanto, não era um recuo da formulação original, mas uma ampliação. Um sonho é a realização disfarçada de um desejo suprimido, reprimido. Tendo para sua satisfação tornado a primeira proposição geral mais complexa, Freud deixou de lado a realização dos desejos e voltou sobre os seus passos, abordando a teoria dos sonhos a partir de um novo ponto de partida. Com suas perambulações através dos problemas dos sonhos, agora concentrou-se nos materiais e fontes características do sonho. Tendo preparado o caminho com a distinção entre os aspectos manifestos e latentes dos sonhos, ele prosseguiu mostrando que, embora significativamente vinculados, esses aspectos diferem de modo acentuado. Um sonho alimenta-se invariavelmente de materiais recorrentes, mas a interpretação ele leva a um passado mais distante. Por mais bizarro ou delicado que seja o enredo lembrado, ele aponta para questões de importância fundamental para quem sonha. Abre aspas. Não existem, fecha aspas. Concluiu Freud incisivamente num tom um pouco ameaçador.
instigadores oníricos indiferentes, portanto, tampouco existem sonhos inocentes. Uma paciente de Freud sonhou que havia posto uma vela num castiçal, mas, como estava quebrada, ela não ficava firme. Seus colegas de escola disseram que ela era desajeitada, mas seu professor falou que não era culpa dela. No universo freudiano, uma vela que não fica firme evoca a imagem de um pênis flácido. Isso, hoje em dia, não parece nenhuma novidade, mas quando Freud publicou este e outros sonhos semelhantes, suas interpretações eróticas escandalizaram o público chocado e defensivo, como sendo amostras de uma monogamia indecorosa. Empávido, Freud, ao interpretar este sonho, considerou seu simbolismo transparente. Afinal, uma vela é um objeto que pode excitar os órgãos genitais da mulher quando está quebrada, de modo que não fica firme, significa a impotência do homem. Quando Freud indagou em voz alta se essa mulher analisanda, decorosamente criada e cuidadosamente protegida, teria algum vislumbre em tais usos para uma vela. Ela o esclareceu. Lembrou que, certa vez, num barco no remo, ela e seu marido haviam passado ao lado de outro barco, onde alguns estudantes berravam animadamente uma canção sobre a rainha da Suécia que, com as venezianas fechadas, com velas, Apolo. Como ela não conseguira ouvir ou entender a palavra faltante, que era se masturba, seu marido havia lhe explicado. A associação livre levou das venezianas fechadas, dos versos obscenos, a um pequeno gesto desajeitado que certa vez tivera no internato, e agora era explorado em seu sonho. Para emprestar um manto inofensivo a seus pensamentos sexuais e Apolo, era uma marca de velas, e ligava este sonho a um anterior, onde havia algum sobre a virginal Palas Atena. Realmente, repetiu Freud laconicamente, tudo isto não é nada inocente. Os investigadores imediatos de um sonho, porém, de modo geral, são bastante inofensivos. Todos sonhos, sustentava Freud, mostram um ponto de contato com os acontecimentos do dia anterior. Qualquer sonho que tomo em mãos, meu ou de outrem, a cada vez confirma essa experiência. Estes restos diurnos, como ele chamou frequentemente, proporcionavam o acesso mais fácil à interpretação de um sonho. Tome-se o breve sonho de Freud sobre a monografia botânica, no qual ele viu à frente um livro ilustrado e escrevera com uma espécie vegetal seco preso a cada exemplar. O instigador deste sonho havia sido uma monografia sobre ciclames que ele vira na vitrine de uma livraria na manhã anterior. No entanto, em praticamente todos os casos, o sonho, em última análise, retira seus componentes essenciais dos dias de infância de quem sonha. Pesquisadores anteriores, como Maury, já haviam observado que o material infantil pode forçar seu caminho até o sonho manifesto do adulto. Os sonhos recorrentes, inicialmente tidos na infância e que voltam anos depois para assediar as noites de sono, constituem outro tributo à ágil acrobacia da memória humana. Mas para Freud, apenas o material infantil que pode ser
desvendado pela interpretação, o material oculto nos pensamentos latentes do sonho é que era realmente absorvente. De fato, considerava-o tão absorvente que lhe dedicou uma sessão inteira e relatou uma série de seus próprios sonhos, junto com extensas revelações autobiográficas, extremamente íntimas. Estava disposto a demonstrar a partir de suas lembranças pessoais que, abre aspas, descobre-se que a criança, com seus impulsos, continua a viver no sonho. Fecha aspas. Foi nessas páginas que Freud confessou suas ambições em dolorosos detalhes e contou a história do poeta ambulante num restaurante no Prater, prevendo-lhe um grande futuro político. Foi também aí que Freud revelou seu atormentado desejo há muito tempo acalentado e há muito tempo frustrado de visitar Roma. Um dos sonhos autobiográficos mais indiscretos que Freud analisou em A Interpretação dos Sonhos é o citadíssimo sonho do Conde Tour. Em sua análise, ele acrescentou um relato pormenorizado dos restos diurnos que haviam desencadeado o sonho a uma interpretação ainda mais pormenorizada. Os restos diurnos do sonho do Conde, o Conde Tum, mostram Freud em seu ânimo mais expansivo e até belicoso. Na estação ocidental em Viena, dirigindo-se para umas férias de verão em Alce, ele vê o Conde Tum, político austríaco reacionário e, em breve, primeiro-ministro no auge da sua arrogância, e sente-se tomado por, abre aspas, todos os tipos de ideias insolentes e revolucionárias, fecha aspas. Cantarola para si mesmo a famosa ária de Fígaro, no primeiro ato de As Bodas de Fígaro, onde o plebeu desafia ousadamente o conde a dançar, e a seguir associa a emocionante comédia de Bernard-Shaw, que servia de base para o libreto de Ponte da Ópera de Mozart. Freud havia visto a peça em Paris e com grande precisão lembrou o firme protesto do seu herói contra o grande fidalgo, que se dera ao trabalho de nascer e, pelo visto, não tinha nenhum outro mérito. Este era o Freud político, o burguês liberal que se julgava tão bom quanto qualquer conde, mas ao desvelar a energia que impedia o sonho do Conde Tum, traçado uma complexa rede de associação, Freud foi reduzido a episódios infantis há muito tempo esquecido. Eram menos políticos do que os instigadores imediatos dos sonhos, mas tinham um caráter igualmente político e, na verdade, fazia parte da base que sustentava suas atitudes políticas de respeito próprio. O mais significativo entre esses episódios já relatado deu-se quando Freud, talvez aos 7 ou 8 anos de idade, urinou no quarto dos pais. E seu pai lhe disse que ele nunca chegaria a nada. Abre aspas. Deve ter sido um golpe terrível na minha ambição, fecha aspas, comentou Freud, abre aspas, pois as alusões a esta cena continuam a se repetir constantemente em meus sonhos e vêm regularmente associadas a enumerações de minhas realizações e êxitos, como se eu quisesse dizer: o Senhor vê, afinal cheguei a alguma coisa. Fecha aspas. Nem todas as fontes significativas de um sonho precisam ser rastreadas até a infância. O sonho de Freud sobre a monografia botânica levou-o apenas em sua mulher.
a quem apenas muito raramente levava flores. Em sua monografia sobre a coca, em uma conversa recente a um amigo, o Dr. Cohnstein, em seu sonho da injeção de Irma, em suas ambições de cientista e também no dia. Há muito tempo ele tinha 5 anos e sua irmã ainda não fizera 3, em que seu pai lhe dera um livro com figuras coloridas para recortar uma lembrança feliz e isolada de seus primeiros anos de vida. Das caçadas nas selvas luxuriantes da experiência infantil, Freud trouxe para casa alguns troféus fascinantes, nenhum tão espetacular nem tão controverso quanto o complexo de Édipo. Ele havia anunciado essa ideia fundamental a Fliers no outono de 1897. Agora, em A Interpretação dos Sonhos, ele a refinava sem ainda utilizar o nome com o qual ele ingressou, e na verdade dominou na história da psicanálise. Ele a introduziu com muita propriedade numa seção sobre sonhos típicos, dentre os quais os sonhos sobre a morte de entes queridos exigiram alguns sérios comentários. Rivalidade entre irmãos, tensões entre mães e filhas, ou pais e filhos, desejos de morte relativos a membros da família, todos parecem malévolos e anormais. Ofendem os valores convencionais mais dignificados, mas, observou Freud secamente, não constitui segredo para ninguém. O complexo de Édipo, encarnado em mitos, tragédias e sonhos, tanto quanto na vida cotidiana, está contido em todos esses conflitos privados. É levado para o inconsciente e justamente por isso é tanto mais importante. O complexo de Édipo, como Freud iria mais tarde, é o, abre aspas, complexo nuclear, fecha aspas, das neuroses. Mas, como insistiu desde o início, abre aspas, amar um lado e odiar o outro lado do par de genitores, fecha aspas, não é monopólio dos neuróticos. É o destino, embora menos espetacular, de todos os seres humanos normais. As primeiras formulações do complexo de Édipo eram relativamente simples, mas Freud iria torná-las consideravelmente complexas ao longo dos anos. Embora a ideia do complexo logo fosse contestadas, suas predileções por ela cresceu de maneira constante, considerava-a como uma explicação da origem das neuroses, como um ponto crucial da história do desenvolvimento da criança, como um marcador diferenciando o amadurecimento sexual masculino e feminino, e mesmo em Totem e Tabu como um motivo profundo da fundação da civilização e da criação da consciência. Mas a interpretação dos sonhos, embora as aplicações mais amplas não fossem de difícil dedução, a luta edipiana desempenha um papel mais modesto, ao dar conta de sonhos homicidas relativos à morte de cônjuges ou pais. Ela oferece prova para a teoria de que os sonhos representam a realização de desejos. Além disso, ela ajuda a explicar por que os sonhos são produções tão peculiares. Todas as pessoas nutrem desejos que não podem trazer à luz do dia, sem que tenham sido censurados. Todo sonho, portanto, é resultado de um trabalho e de um trabalho árduo.
Se a pressão dos desejos para alcançar a consciência fosse menor, ou se a necessidade de resistir a tal pressão fosse menos preemente, o trabalho seria mais fácil. Servindo como o guardião do sono, o trabalho do sonho tem a função de converter impulsos e lembranças inaceitáveis numa história inofensiva capaz de neutralizar seu impacto e permitir que se expressem. A diversidade de trabalho do sonho aberto aos sonhadores é praticamente inesgotável, visto que eles têm à disposição uma infinidade de restos diurnos e histórias de vida únicas. Mas, apesar de aparecer um caos transbordado e desordenado, esse trabalho segue regras estabelecidas. O sensor que prepara os pensamentos latentes dos sonhos para se apresentarem ao sonho manifesto dispõe de grande liberdade de movimentos e emprega uma engenhosidade impressionante, mas suas instruções são breves e é pequeno o número de expedientes à sua disposição. Freud dedicou o capítulo mais longo do seu livro a essas instruções e expedientes. Ele via o intérprete de sonhos como em parte paleógrafo, em parte tradutor, em parte decodificador. Os pensamentos e conteúdos dos sonhos entendem-se à nossa frente como duas versões do mesmo conteúdo em duas línguas diferentes, ou, melhor dito, os conteúdos do sonho nos aparecem como uma transcrição dos pensamentos do sonho em outras modalidades de expressão, com cujas características além sintáticas devemos nos familiarizar cotejando o original com a tradução. Variando a metáfora, Freud comparou o sonho a rebus, uma charada com figuras aparentemente absurdas que só conseguimos ler se deixarmos de nos surpreender com sua falta de sentido e substituímos cada figura por uma sílaba ou palavra. Os principais instrumentos na caixa de ferramentas do trabalho do sonho são a condensação, o deslocamento e o que Freud chamou de preocupação com a representabilidade. Eles não são exclusivos dos sonhos, mas podem ser detectados na formação de sintomas neuróticos, lapsos linguísticos e xiste. Mas foi nos sonhos que Freud descobriu e descreveu seu funcionamento pela primeira vez. Ele havia descoberto ainda um quarto mecanismo, a elaboração secundária. A arrumação da confusa história sonhada ao despertar, mas não tinha certeza se devia considerá-lo como um instrumento do trabalho do sonho. Há ainda outra maneira pela qual o sonho transmite seu sentido interno através dos símbolos. Freud atribuiu um papel apenas marginal aos símbolos. Nas primeiras edições de A Interpretação do Sonho, mencionou-os somente de passagem, e mais tarde acrescentou uma seção bastante longa sobre eles, principalmente por instâncias de Wilhelm Stickel e outros de seus primeiros discípulos. A pura qualidade mecânica da interpretação dos símbolos nunca deixou de incomodá-lo. Quero advertir enfaticamente contra a superestimação da importância dos símbolos na interpretação dos sonhos. Escreveu em 1909, alertando ainda contra restringir o trabalho da tradução dos sonhos à tradução dos símbolos e abandonar a técnica de tirar bom proveito das associações do sonhador. Ano depois, disse categoricamente ao seu amigo suíço, um pastor e psicanalista Oskar Finter,
O senhor conta com meu pleno acordo, se suspeita de cada nova exigência de um símbolo, até que ele mesmo volte a se retirar sobre o senhor a partir da experiência.